Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro super especial, porque afinal de contas nós estamos no final do ano e caso você ainda não tenha percebido, hoje é a última segunda-feira sobre o governo, ou melhor dizendo, o desgoverno Bolsonaro. A nossa contagem regressiva está chegando a seu momento derradeiro e no próximo domingo teremos a posse do presidente Lula como futuro presidente da nação a partir do dia 1º de janeiro. Mas muitas situações ainda estão pendentes, pelo menos no imaginário de muitas pessoas. Muitos estão cometendo crimes, muitos estão nas redes sociais insuflando atos terroristas, porque é disso que se trata. A gente às vezes usa essa expressão aqui e o algoritmo aqui dá uma segurada, né? Mas a gente tem que dar nome aos bois como as coisas são. E durante esses últimos anos, o Bolsonaro tem usado o expediente de ter uma espécie de cães de aluguel. Cães raivosos que atendem aquilo que a gente chama de apito de cachorro. Ele fala em linguagens cifradas, deixando uma série de interpretações para as pessoas mais desatentas, mas para os seus cães a mensagem chega de uma forma muito direta, muito clara. Para quem não sabe o que é apito de cachorro, de uma maneira geral, é um objeto, que é uma espécie de apito, que o adestrador de cães, ou para outros animais, não sei se pode ser utilizado também, se usa um apito que não faz ruído para a percepção do ouvido humano. Porém, para a audição do cão, aquilo funciona como uma coisa absolutamente ruim para ele. Não é por outra razão que você que tem cachorrinho em casa, você que tem seu cão, você sabe muito bem que quando chega no final do ano, quando a gente tem os fogos de artifício que pipocam por todos os lados, o cão da gente fica enlouquecido. Eu, quando tinha cachorro, eu tinha que levar para um lugar bem distante, porque era muito complicado. Para viajar também era muito complicado, enfim. Porque o cão, ele consegue ter uma audição com um tipo de percepção de decibéis, enfim, de sonoridades completamente diferente do ser humano. E esse tipo de metáfora tem sido utilizado exatamente para essa finalidade. Quando alguém diz alguma coisa de uma forma cifrada, para que a mensagem não seja percebida pelo ouvido mais desatento, o ouvido menos refinado, e atinja exatamente o destinatário daquela mensagem. Quando nós tivemos aqui no Brasil o assassinato de Marcelo Arruda, a gente não deve desassociar esse fato a uma live que o Bolsonaro fez 3 dias antes, onde ele dizia que as pessoas sabiam o que era para fazer. As pessoas sabiam o que era para fazer. Bom, você está vendo aquela live do Bolsonaro, acompanhei todas, por dever de ofício, e aquilo, para uma pessoa que estivesse assistindo ali aleatoriamente, parecia uma frase solta, mas era uma frase dirigida exatamente a esse tipo de extremista, porque o covarde faz isso, ele não tem coragem de assumir determinadas situações, mas ele insufla os outros a fazerem. E aqui no nosso portal, eu falei muitas vezes aqui que essas pessoas que estavam entrando por essa linha, elas seriam responsabilizadas de uma forma muito grave e que o Bolsonaro estaria longe. O Bolsonaro diria que não fez isso, que não teve nada a ver com isso. Tanto nesse episódio do Marcelo Arruda, que deve ser muito exposto aqui no nosso país, o assassino, ele tem que vir a público, a imprensa terá que mostrar quais foram as motivações dele para a prática daquele ato, que já à época poderia ser classificado como um ato de terrorismo, porque a lei de terrorismo cuida desses assuntos. Assassinatos, atos extremados, violentos, por razões que não são razões comuns dos seres humanos de uma maneira geral, que acontecem, infortúnios da vida, não. São ações dirigidas a atacar o Estado de Direito, o Estado democrático de direito. E a lei hoje, ela está sendo ventilada para enquadrar esse sujeito que foi apanhado lá em Brasília querendo explodir um caminhão de querosene, que se fosse para a área de serviço do aeroporto, poderia causar uma tragédia incomensurável. E eu tenho dito aqui para vocês que essas pessoas que estão fomentando esse tipo de ato, junto com o presidente da República, são pessoas que estão praticando crimes. Não tem ninguém inocente no meio dessa história. Porque, em última análise, o que eles querem é a ruptura do Estado democrático de direito pela forma violenta. Porque é disso que se trata.
E a gente vê muitas pessoas nas redes sociais ainda, muitos formadores de opinião, muitos youtubers que ainda estão agarrados a essa ideia. Estão fomentando a ilusão para muitas pessoas que o presidente da República pode acionar o artigo 142 da Constituição Federal, que significaria a ruptura do Estado Democrático de Direito. Eu quero saber o que vai acontecer com esses personagens depois do dia 1º, porque isso não vai acontecer. Eles são também, em última análise, cúmplices desses crimes que já foram praticados e de outros tantos que estão nessas incubadoras que o futuro ministro Flávio Dino mencionou quando esse sujeito foi preso. Situações devem ser investigadas aí com muita profundidade, porque não é possível que uma figura dessa haja sozinho. Por isso que o Flávio Dino usou a expressão incubadoras de terroristas. Uma pessoa que fica 2 meses afastada do trabalho com um arsenal de R$170 mil, com apartamento alugado, evidentemente, ou ele fez uma poupança ao longo da vida dele inteira, ou tem mais gente que tem mão nesse crime, né, ou as mãos nesse crime. Vou conversar com vocês sobre alguns aspectos aqui jurídicos, mas de uma maneira assim, fácil para compreender, não precisa ser técnico, não precisa ser jurista para compreender algumas coisas básicas. E fazer aqui um cenário do que pode acontecer com o Bolsonaro e essas pessoas também. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Se você está nos conhecendo agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco. Aqui todos os dias nós fazemos análise da realidade política, a realidade econômica, a realidade do nosso país. Você que é muito bem-vindo. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários, participe dos nossos chats, que eu abro aqui todos os dias entre 17 horas e 17h30 e vamos seguir em frente. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais próximo, mais engajado aqui conosco, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, esse sujeito que foi preso lá em Brasília, dentro da linguagem do terrorismo, ele poderia ser classificado como uma espécie de lobo solitário, aquele que sai caçando solitariamente sem a matilha, sem os outros ali ao lado dele. E ele age especificamente sem esse instinto coletivo. Esse sujeito poderia ser classificado assim se de fato todos os indícios apontassem para esse caminho, mas não é o que a gente está vendo a princípio, porque ele está agindo dentro de um contexto onde ele, como um cão raivoso de aluguel, ele escutou o apito de cachorro e ele está atendendo aquilo que o presidente da República, ainda no cargo, disse que deve ser feito, as coisas que devem ser feitas. E esses youtubers que estão, esses patifes criminosos, ficam o tempo todo assim, que as Forças Armadas têm que atender aquilo que o presidente vai mandar, o artigo 142, uma série de situações que são absolutamente consideradas atos de ruptura institucional, de terrorismo institucional. Então, essas pessoas, ou a plataforma terá que responsabilizá-las, ou elas serão responsabilizadas penalmente, porque eu tenho certeza absoluta que muitas das informações e desse tipo de indução que eles fizeram para outras pessoas incautas, está tudo registrado no inquérito, está no Supremo Tribunal Federal. Quando virar a chave, a partir do dia 1º de janeiro, a vida dessas pessoas vai começar a mudar completamente. Porque eles, inclusive, estão radicalizando, porque eles agora percebem que depois de terem cometido tantos crimes nas redes, o que resta para eles agora, como última salvação, é a ruptura do Estado. É a ruptura da ordem democrática para que eles consigam, dentro de um governo de um presidente golpista, conseguirem algum tipo de apoio para escaparem dessa situação. Mas isso tudo, como eu tenho advertido aqui, terá um tratamento totalmente diferente a partir do dia 1º de janeiro. Por isso que eu até brinquei aqui com vocês. Se você conhece alguém que está acampado na frente de um quartel, não peça para essa pessoa sair, não. Diga para ela ficar. Fique ali de preferência, tente ficar até depois do dia 1º de janeiro. Tente pedir a intervenção das Forças Armadas, tente fazer algum ato concreto para que haja uma ruptura institucional, mas fique ali, se coloque, se exponha, se identifique que você está querendo fazer isso. E aí a gente vai ver o que vai acontecer a partir de então, apenas dentro da interpretação da Constituição. Pois bem, hoje inclusive eu vi alguns colunistas que fizeram uma análise que a lei de terrorismo não se aplicaria a esse cidadão que quis, esse criminoso, né, que estava planejando explodir um caminhão de querosene que poderia ter entrado dentro do aeroporto. Vocês imaginem a catástrofe que aconteceria, né? Porque se diz ali que a lei teria uma lacuna, porque a lei não usa a expressão específica
crimes de natureza política, né? Porque ela diz o seguinte, a Lei 13.260, artigo 2º, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Aí tem uma vírgula. Quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, vírgula, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou incolumidade pública. O artigo 3º, na redação dessa lei, não se usa assim que terrorismo seria também praticar um ato por natureza política, com finalidade política. Daí algumas pessoas estarem achando que esse criminoso não poderia, tecnicamente, ser enquadrado na lei de terrorismo, sendo ele um terrorista. Pois bem, no artigo 3º diz que também é crime promover, ou seja, induzir, incitar, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. E aí, dentre essas interpretações que podem beneficiar um criminoso, por não ter se visto na lei aqui uma expressão específica, né, dizendo terrorismo, é que eu sugiro aqui a essas pessoas a darem uma olhada no como se faz a interpretação da lei. Porque, gente, esse cidadão aí, ele vai ser enquadrado na lei de terrorismo pelo Ministério Público, além de outros crimes que eventualmente possam ser classificados dentro do Código Penal. A gente está um barulho aqui, mas acho que está dando para a gente escutar, né? Que passa aqui umas barcas aqui onde eu estou aqui no canal de São Sebastião, entre Ilhabela e São Sebastião, então de vez em quando passa aqui a barquinha aqui, mas dá para a gente falar, né? Bom, retomando aqui. Então, para fazer a interpretação, muitas vezes quando há uma lacuna na lei, o intérprete, ou seja, o juiz que for julgar se o cara cometeu terrorismo ou não, se o presidente atual incitou ao terrorismo ou não, às vezes a lei contendo alguma imprecisão na sua redação, o intérprete, quem está fazendo a interpretação, tem que ir lá na origem da lei. Como é que essa lei foi gestada? E eu fiz esse exercício aqui. Eu fui lá na exposição de motivos, que está no Congresso Nacional, dos porquês dessa lei. E aí a gente encontra aqui uma situação muito interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês, que está aqui sublinhada aqui nesse ponto aqui da exposição de motivos. No item 4, que eu vou colocar disponível aqui também no nosso link do nosso portal. Dessa forma, apresentamos um projeto que busca acolher na sua redação os principais debates mundiais e nacionais sobre o tema, respeitando sempre os direitos e garantias fundamentais, com o fim de criar uma lei que proteja o indivíduo, a sociedade como um todo, bem como seus diversos segmentos, sejam eles social, racial, religioso, ideológico, político ou de gênero. Então, gente, essa lei ela foi criada, ela foi projetada ali, foi pensada, na época que o Brasil estava para receber a Olimpíada. E se tinha essa preocupação do que poderia acontecer aqui como atos que visassem ali atingir uma delegação ou outra. Porque o terrorismo sempre foi uma preocupação mundial e o Brasil tinha uma legislação que não era muito adequada para esse tipo de situação. E aí se teve esse debate. Óbvio que se a lei foi criada para combater o terrorismo, quem pratica um ato absolutamente considerado como um ato terrorista não pode ficar fora da lei. Mas isso vai competir a uma discussão judicial e isso vai cair no final da história lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal dirá como última palavra se tudo que nós estamos assistindo foram gestões, foram incubações, foram atos de incubadoras para terroristas, para quebrar a ordem constitucional e, portanto, são crimes hediondos, crimes que, segundo a Constituição Federal, não são afiançáveis e eles são imprescritíveis, então a situação é muito pesada para essas criaturas. Bom, mas aí eles vão ter que se ver com a lei a partir do dia 1º de janeiro, quando nós tivermos uma outra configuração aqui no Brasil da interpretação desses atos todos que visam atingir a nossa democracia, que a gente está defendendo durante esses últimos anos aqui contra essa gente, essa turma de insanos e os cães de aluguel, os cães raivosos destes que vai agora sair do poder a partir de domingo. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, o papo aqui foi só para a gente falar dessas situações que não podem passar despercebidas, né? Um grande abraço, até mais tarde, tchau!